Olá, gente, tudo bem? Como estamos? Espero poder encontrá-las bem, se cuidando, se protegendo, né? Evitando aglomerações. Se sair, se for necessário, se for preciso, saia protegido, use máscara, use sempre álcool em gel, vamos se cuidar. Se chegar a hora de sua vacina, tome a vacina, que é vacina no braço que vai nos ajudar a superar esse momento tão difícil e ao mesmo tempo um momento cheio de desafios. E é nesses desafios que se encontra parte do nosso também processo aqui formativo, do nosso processo educativo, do nosso processo de construção de conhecimento aqui junto do Instituto Brincante. Eu me chamo Rafael Rolim, sou arte educador e brincante, pesquisador da cultura popular brasileira, sou professor aqui da oficina Grupo Folclórico do Instituto Chico Mota. A oficina essa dentro do projeto Minha História, Minha Vida, Vencendo o Preconceito com Cultura e Arte, aprovado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura e que conta com o patrocínio da Autopeças Padre Cícero e Perseu PVC. E aí, gente, nós viemos nessa trajetória, como eu sempre faço de alguma forma essa revisitada, né, nos nossos encontros, e aí trabalhamos com várias manifestações para aqueles que estão chegando agora para nos assistir. A gente já trabalhou aí com diversas manifestações tradicionais e também de tradução da nossa cultura popular, né? Grupos que são mais recentes, grupos contemporâneos que já se aproximam mais do teatro, grupos mais tradicionais como os reisados, os Bumba Meu Bois, as bandas cabaçais, que aí já são grupos que, como a gente vem conversando, são grupos mais da tradição, né? Em que tem um mestre que foi passando esses saberes, né? Esses saberes e fazeres ancestrais, muitas vezes tradicionais, né? Por isso, grupos de tradição. E aí percorremos também diversas festividades, né? Do ciclo natalino, do ciclo de São João, do ciclo carnavalesco, né? Vocês puderam ver aí um grande leque, né? De manifestações da nossa cultura e que constitui, né? Compõe todo esse acervo cultural, artístico, né, do nosso país e do nosso povo. Acervo esse que não está ligado a uma cultura material, né? No patrimônio, na questão da cultura popular, a gente tem uma divisão, né, principalmente nos órgãos oficiais, no IFAM, esses órgãos que fazem toda essa regulamentação, há uma diferença, né? O patrimônio material tem a ver com aqueles bens que são tangíveis, ou seja, um prédio histórico, um museu, né, um acervo de um museu, são bens materiais, são palpáveis, né, você consegue pegar, né, eles são não tangíveis, né? E aí tem também o patrimônio imaterial, que é exatamente esse que não é materializado, você escuta, ou seja, você percebe, você sente, no caso, por exemplo, as danças populares, né? A dança do reisado, a dança do Bumba Meu Boi, o próprio alto do Bumba Meu Boi, são patrimônios imateriais. Imateriais também no sentido de que eles não têm essa forma fechada. Com o tempo, se você passar, por exemplo, por um casarão antigo, que seja parte do patrimônio histórico artístico brasileiro, quando você passar lá de volta, ele vai estar no mesmo canto, e inclusive ele tem que estar preservado com as mesmas características arquitetônicas, né? Portanto, um bem material. Quando você vai para a cultura popular, para o nosso folclore, você vai para os bens imateriais. E aí, é isso que eu estava dizendo, quando você passa numa casa, que é um bem material, ela vai estar sempre igual, o museu vai estar sempre ali daquele jeito. Uma brincadeira de reisado, não. Um Bumba Meu Boi também não. Eles vão fazer mais ou menos a mesma brincadeira, eles vão trazer as mesmas músicas, mas você sempre vai perceber uma diferença, portanto, muitas vezes uma mudança, uma evolução, às vezes corta uma coisa, coloca outra, às vezes acrescentam coisas novas que foram aprendidas. Os mestres vivem muito, conversam muito, né?
Hoje em dia, com essa questão tecnológica, né, a gente tem aí os mestres da cultura em contato com muitos mestres, né, e isso faz com que eles aprendam entre si, e esses aprendizados eles terminam sendo acolhidos, acrescentados, colocados dentro das brincadeiras. Então, um mestre de Bumba Meu Boi lá do Maranhão vem aqui no Ceará, ele vê uma cena interessante, por exemplo, da morte do boi. E aí ele já grava aquilo, isso eu já ouvi de muitos mestres, já vi isso acontecer na prática, né? Então ele grava aquilo ali, aquela cena que interessante. Às vezes tem uma questão que eles chamam dos efeitos especiais. Quando vai para a matança do boi, a gente percebe, por exemplo, tem grupos que eles colocam aqui como se fosse próximo ao peitoral do boi, do bicho Bumba Meu Boi, claro, uma alegoria, né? Um personagem. Eles colocam aqui dentro um saco, uma bexiga, aquelas de encher de balão de aniversário, e colocam ali um líquido, às vezes com suco de uva, às vezes uma tinta vermelha. E aí quando vem o vaqueiro ou o capataz, dependendo do lugar, né? O Pai João, às vezes é o Mateus, que vai fazer exatamente a morte do boi, que geralmente é com uma espada, um facão, né? Alguma arma branca, geralmente, né? Que ele enfia no coração, aqui no peito do boi, e aí aquela bexiga com aquele líquido explode, né? Porque também dentro tem uma pessoa, né? Debaixo do boi ali, que ele vai também direcionando para aquela bexiga explodir na hora certa, né? E aí aquele sangue derrama. Por exemplo, isso aí eles chamam nas brincadeiras populares de efeito especial. E não é muito diferente do que a gente vê na televisão, nos filmes, principalmente lá, se você for para Hollywood, né? Essa coisa do efeito especial. O ator, né, tem um sangue ali, e que não é sangue, aquilo ali é um efeito especial, às vezes uma maquiagem, né? Às vezes uma montagem. E na cultura popular, como não tem esse aparato que, por exemplo, a gente encontra no cinema, na indústria cinematográfica de Hollywood, mesmo aqui no Brasil, a cultura popular se apropria dessas estratégias, né, que eu diria, e transformam de forma que eles consigam traduzir para o que eles gostariam de ver daquele efeito especial, e também eles adaptam para que aquilo funcione na brincadeira, claro, sabendo que não se tem todo aquele aparato tecnológico. Então eles fazem de uma forma mais simples e funcional, termina funcionando. E aí o que eu estava dizendo, um mestre, por exemplo, vê essa cena, e isso já ocorreu inclusive comigo, eu estava assistindo um espetáculo e vi exatamente essa cena com essa encenação desse efeito especial, e com o tempo eu vi essa cena aqui no interior do Ceará, no Quixadá, lá com o Boi Coração, e quando eu vou para Salvador, que lá, anos depois, nós montamos aí com o nosso grupo, que também quem tem acompanhado aqui o trabalho, as nossas aulas tem assistido, viu lá o trabalho do nosso grupo lá, o Bando Kumatê, que fica na cidade de Salvador, um grupo hoje que não está mais em funcionamento, mas lá a gente montou exatamente um boi. Um boi que vocês, inclusive, ao final vão assistir um outro fragmento desse alto da morte do boi. Neste dia a gente não fez esse efeito especial, porque foi logo na sequência. Porque teve 3 dias de morte. Eu já passei inclusive 2 dias para vocês já assistiram, procura lá nas aulas anteriores, que tá lá os nossos vídeos. São fragmentos desse grande festejo que nós fazíamos 3 vezes ao ano. Então eu já mostrei os 2 primeiros, agora eu vou mostrar o último para vocês. Isso para dizer que na cultura popular, os mestres, dentro desse patrimônio imaterial, de toda essa nossa cultura, de todas essas tradições, né? E também desses grupos novos, como o grupo Bando Kumatê, que eu falei, e também, para quem vem acompanhando as nossas aulas, o grupo Brincantes do Eusébio, que é aí já aqui na cidade de Eusébio, de onde a gente fala nesse momento, que é um grupo que também trabalha com a cultura popular, mas não é um grupo de tradição, e a gente também já discutiu isso nas aulas anteriores, que é um grupo de projeção. E no vídeo passado, então eu estava falando que nesse vídeo de hoje vocês ainda vão assistir
ao vídeo da morte do boi, para ilustrar um pouco mais a nossa aula, mas agora eu gostaria de comentar, porque na aula passada, e tem a ver com essa relação, porque é a criação, tem a ver com a criação cênica, com a criação dramatúrgica, que tanto tem no boi, e aí o boi é uma inspiração para nós, e aí eu queria trazer a aula passada, que vocês certamente assistiram. Quem não assistiu, vai lá no canal do Instituto Chico Mota no YouTube, que vocês vão ver a aula 41, a aula que trata e vai trazer ao seu final um vídeo, que é o vídeo do nascimento da cobra. Na realidade, é um vídeo que vai contar um pouco de todo um processo de criação do nosso grupo, já aqui no Eusébio, né, do Brincantes do Eusébio. Vocês vão ver lá nas imagens, vai ter lá as legendas. Quem não assistiu, assista. E aí, eu tinha prometido que eu traria alguns comentários, porque terminou que a aula passada a gente priorizou para trazer esse vídeo para vocês assistirem. E agora eu queria trazer um pouco da minha percepção e explicar um pouco para vocês como é que foi aquele processo, que eu acho que na aula passada a gente deixou um pouco a desejar, no sentido que tinha muito assunto para falar. E aí agora eu vou pegar um pedaço desse segundo encontro, a gente vai dar uma espécie de continuidade naquele vídeo, que é uma forma que nós encontramos, né, de juntar primeiro os brincantes. E aí, esses grupos de tradição, eles vivem dentro de um processo que também é bem atípico, diferente dos grupos tradicionais, né? Eu faço parte desse grupo aqui, e já fiz parte de outros, que são esses grupos de projeção. A maior dificuldade que a gente tem são financiamentos, né? Então, quando a gente tem dificuldade de financiamento, ou seja, de verba, a gente termina engessando o trabalho, né? O trabalho não conclui. E muitas vezes não caminha, não anda. Por quê? Porque falta recurso, né? Na tradição, nos grupos mais tradicionais, há toda uma mobilidade, né? Uma mobilização da comunidade, dos parentes, dos amigos, dos vizinhos. Isso também, de alguma forma, faz com que essas brincadeiras se sustentem, se mantenham até os dias de hoje. Haja visto que na cultura popular não se tem muito recurso, não se tem muita verba, né? E aí, eu estava falando da dificuldade que esses grupos, como por exemplo o Brincantes do Eusébio, tem de garantir recursos para poder executar suas ações, né? Transformar aquela nossa prática, nossa vivência em espetáculo, em arte, em cultura, em folclore. E foi exatamente isso que a gente de alguma forma fez nesse vídeo passado, como vocês assistiram. E aí o vídeo tenta trazer um pouco desse processo que não deixa de ser um processo formativo, né? Um processo que foi passo a passo, vocês vão acompanhar, porque é um vídeo que tem imagens, né, de vídeos e também fotográficas, né? Então a gente vai ver ali um recorte de imagens fotográficas e recortes de pequenos fragmentos de entrevistas e vídeos que são juntando, né? Você vai ver que conta uma história, e história, não uma história começo, meio e fim, mas sim uma história do nascimento dessa cobra. E aí é muito interessante, porque vocês viram, né? Quem não viu, assiste lá no vídeo passado. É uma cobra que tem quase 12 metros de tamanho. Ela é feita toda de papel de saco de cimento, então a gente tem toda uma técnica, né? Que aí tudo isso é aprendizado, né? Quando a gente fez o edital, que conseguiu o recurso inclusive veio pela Lei Federal Aldir Blanc, que é uma lei que muito contribuiu aí no ano passado e ainda este ano está contribuindo com a cadeia produtiva da cultura, né, da nossa cultura brasileira. Haja vista que, né, nós artistas, fazedores e fazedoras de cultura do nosso país, tivemos aí um grande baque, né, uma grande dificuldade, ainda estamos tendo, porque fomos os primeiros a parar, né, por conta da pandemia, e seremos os últimos a retornar. Se você for ver agora, né, depois de já ter sido reaberto até estádio de futebol e o Brasil realizar uma Copa América, apesar de que sem público, mas ao final teve público, querendo ou não, né? E a cultura ainda não voltou, né? A gente ainda não tem essa potência viva, né? Os shows, os grandes eventos,
os teatros agora que estão retomando, né? E ainda muitos não reabriram, sem contar muitos que fecharam, né? Fecharam suas portas, porque a sua fonte de renda era a bilheteria. O público não podendo ir, os teatros, os centros culturais, esses espaços que não têm fomento público, muitos deles quebraram. E aí, mais uma vez, retomando, né, nesse sentido, para que vocês também percebam a importância de uma lei como essa, que foi a Lei Aldir Blanc, que gerou o recurso para que a gente fizesse, inclusive, esse vídeo que vocês assistiram na aula passada, e não só o vídeo foi um fragmento daquilo. O que vocês também viram foi o recurso para também realizar a oficina, né? Então a gente fez a oficina. Paralelo a isso, a gente também reservou uma verba para poder filmar, ou seja, fazer o registro, a memória, né? A memória viva da oficina. E aí, para isso, a gente contratou um grande mestre da cultura popular para poder ele nos ensinar, um mestre que era o mestre Miguel. Ele é especialista em construção de bichos e bonecos gigantes. E aí ele veio nos ensinar a técnica, né, de construção, mas também de manipulação, né, de como que nós íamos trabalhar com esses elementos, e daí surge essa cobra, né? A cobra inicialmente já era um desejo nosso, por conta de que aqui no Eusébio a gente tem uma referência muito forte com esse animal. Aqui é uma área que tem uma grande parte do seu território compreendido como uma área praticamente rural, com muitas árvores, muitas lagoas, muitos rios, muitos lagos, muitos riachos, e esse ambiente ele é bastante propício a esses animais, essas cobras, né? Esses répteis. Então a cobra vem inicialmente dessa primeira inspiração, mas também a cobra como uma grande guardiã da natureza, né? E aí vocês vão perceber já na entrada do vídeo, né, um texto que foi construído pela Amanda Frota, né, que fez o vídeo, e vocês vão lá olhar, ela que assina aí toda a direção desse pequeno fragmento documento, né, do trabalho do grupo, né, do Brincantes do Eusébio, e do nascimento dessa cobra. Aí vocês vão ver lá no começo do textinho que tem todo um texto explicando, né, que essa cobra de alguma forma ela nasce para poder proteger essa natureza, né, que a gente tem visto não só aqui no Eusébio, mas em qualquer lugar do mundo. A gente hoje tem visto não só um apelo à natureza, mas também a destruição dela, né? E aí a gente tem aqui um exemplo drástico, né, e dramático, trágico no sentido da palavra mesmo, né? Porque a Amazônia pegando fogo dia após dia, né? Batendo recordes e recordes de desmatamento. E aqui no Eusébio não foge a regra, né? Aqui onde a gente mora, onde a gente trabalha, onde a gente tem esse trabalho com esse grupo que vocês viram no vídeo. E aqui também muitas derrubadas de árvores para construção de condomínios, de prédios, de casas. A gente sabe da importância de que é do crescimento econômico, do desenvolvimento de uma cidade, mas hoje em dia não se pode pensar um desenvolvimento ou o progresso de qualquer coisa que seja se a gente não estiver olhando para a natureza, não estiver olhando para aquilo que veio antes da gente, né? E os animais, a natureza, as plantas, as árvores vieram certamente antes da gente, né? A gente está aqui de passagem e esses animais, essas árvores, às vezes milenares, ficam. E a gente às vezes não consegue perceber a importância que tem que dar a isso para se pensar não só a educação, a cultura, a arte, a tradição. E a gente vê muito isso nos grupos tradicionais. O quanto que os mestres e as mestras respeitam essas tradições, respeitam a floresta, respeitam esses saberes ancestrais, né? Respeitam as suas parteiras, as suas raizeiras, as suas rezadeiras, os seus rezadores, né? Você percebe esse respeito muito potente e muito latente na cultura popular, e vindo inclusive dos mestres e de mestre para mestre. Então fica aí um pouco dessa explicação desse processo primeiro inicial filosófico, né, um pouco, né, de por que essa cobra gigante. E aí o processo foi de construção dela, foi todo ele coletivo, artesanal, feito a muitas mãos. Vocês estão vendo, vão ver, quem não assistiu assiste lá no vídeo. Processo esse
construído ao longo de 2 semanas, foi feito com todo um processo de buscando tentar também trazer aí um cuidado, né, com o distanciamento, o uso de máscara, o uso de álcool em gel, a gente sempre se protegendo, se cuidando, porque isso para nós também foi vivido, né, em janeiro, e isso num período em que a gente já estava começando a reabrir, aí veio uma segunda onda, né, que transformou tudo de novo e agora já temos uma outra variante, ou seja, nesse processo ali nós conseguimos construir com um grupo mais fechado, mais reduzido, mas já éramos em torno de 10 pessoas, e todo o processo feito artesanal, né? A gente pegava os sacos de cimento, lavava esses sacos de cimento, depois secava, depois ia criando estruturas com papelão, cola, e depois vinha com esses sacos de cimento colando em cima dessa estrutura, que era a ideia de fazer o couro da cobra, né? E aí vocês vão ver nas fotografias e também nos vídeos esse processo, né, de construção, e depois disso pinta, depois disso vai colocar toda a estrutura, as armações, e ao final vocês verem a cobra nascendo para o mundo, para poder brincar. E é esse o grande papel da cultura, né, da cultura popular, do nosso folclore, é poder fazer a gente brincar, é poder dar essa possibilidade das pessoas brincarem, se divertirem, viverem a arte, experimentarem sua cultura, cantar, tocar, dançar, né? Afinal de contas, né, temos um grande ditado, né? Quem canta seus males espanta, né? Quem dança seus males espanta também, quem toca também, quem brinca também, né? Então essa é a proposta desse vídeo do trabalho, e aí fazendo diretamente essa relação dessa cobra, desse bicho fantástico, né, que foi criado por nós aqui no Eusébio já nesse ano, né, 2021, no processo pandêmico. Eu trouxe no primeiro momento a referência do boi, que nós criamos aí já, eu com outro grupo na Bahia, que foi o que eu estava falando dos efeitos especiais, de como se criar personagens, construir esses bichos, criar uma história para eles, um nome, né? Aí os bois têm uma característica, né? Cada boi de cada comunidade tem um nome. É o boi mansinho, é o boi juazeiro, é o boi coração, é o boi estrela de ouro, como tem lá no norte, né? O boi garantido, caprichoso. Então eles têm nome, né? O boi é o caprichoso, é um boi que tem um capricho, né? E geralmente esse nome tem a ver com a sua roupa, com o pano que a gente chama panada, né? Que cobre o boi. Tem às vezes a ver com a cor dele, boi vermelho, boi preto. Depende muito da comunidade e aí também das características dessa figura, desse personagem. Aí estou falando não do bicho, mas sim agora desse personagem, dessa figura, né? Que no caso da cobra um boneco, um bicho gigante, né? E no caso do boi, geralmente um boi mais próximo do tamanho original, às vezes um pouco menor. Se você vai, dependendo do lugar, você vai no Maranhão, você vai encontrar boizinhos menores, se eles dançam mais. Se você for aqui para Sobral, com bois gigantes, tem bois de 3,5 metros, então são bois mais pesados. Já lembra mais essa cobra, que é uma cobra de 10, 12 metros, né? Uma cobra, ela tem um peso, ela tem uma densidade, e isso tudo vai definir também sua movimentação, sua encenação, como ela vai trabalhar em cena. E aí, falando desses bichos, desses personagens, dessa cena, vou deixar vocês aí com essa explicação que havia prometido da aula anterior, do vídeo anterior. Quem não assistiu, mais uma vez, vai lá no canal do Instituto Chico Mota e assista. E agora vocês ficam com uma outra releitura, né, desse outro grupo, que é o Bando Cumatê, lá de Salvador, com a morte do boi. Na realidade, um outro fragmento que eu já havia passado a vocês, e agora vocês ficam com esse último fragmento, para poder vocês perceberem aí como se dão essas construções cênicas, dramatúrgicas da nossa cultura popular, dos nossos saberes, da nossa tradição. E mais uma vez, se cuidem, fiquem bem. Vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Um abraço e até logo. Tchau, tchau, gente.
sabe que eu também gostei. Eita, peraí. Ave Maria, peraí. Vem chegando pra ver. Vem chegando pra me alegrar. Vem descendo devagar. Dá licença, Valtinho. Fui eu que me chamaram. Para fazer um discurso, muito obrigado. Meu endereço é 3432. Moço, tenha muita calma, casa do homem, rapaz. Não pede licença, tá vendo você, moço? Já me chamou, adeus, adeus. Moringa lindo, já fui, adeus, moça. Você já me chamou, adeus, adeus. Moringa lindo, já fui. Foi chegando a madrugada, o sereno dela me olhou. Vem chegando a madrugada, o sereno dela me olhou. Não vai nada! Ilumina o meu batalhão. Eu vi essa oferenda, mas é de bom coração. É boi, Já morreu, ficou triste o meu terreiro. já morreu, ficou triste o meu Mas no ano que vem eu canto boi o ano inteiro. Mas no ano que vem eu canto boi o ano inteiro. Muito obrigada, Maria. Conhecimento tamanho. Botar no cabelo. Eu posso me lembrar. Bem segura meus pés,
Obrigado, meu povo, a todos que vieram, todos que prestigiaram aí, todo o ciclo de festa da gente. Para o ano, se Deus quiser, a gente vai estar aqui de novo, brincando boa e brincando outras coisas.